Olá, meus queridos do quinto ano. Que bom poder falar com vocês mais uma vez. E na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto que fala sobre o ar. Na última aula, nós vimos sobre a poluição do ar. E hoje, nós vamos ver como é que acontece essa contaminação. Essa contaminação no geossistema. Os ambientes do planeta Terra, eles são compostos pelos seguintes elementos naturais. Águas, que representa a hidrosfera, solo e rochas, representantes da litosfera, o ar, que representa a atmosfera, e os seres vivos que neles habitam, que representa a biosfera. Então, nós vemos aí algumas camadas da Terra, que são as águas, solo e rochas, o ar, os seres vivos que habitam na biosfera. Se um desses sofre contaminação e destruição, os demais também são influenciados. Equilíbrio ecológico. O artigo 225 da Lei Maior, que é a Constituição Brasileira, ele vem dizendo que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Este é o artigo principal. E o artigo 1, ele diz o seguinte: para assegurar a afetividade desses direitos, incumbe ao poder público. Então, o que o poder público tem que fazer? Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificam a sua proteção. 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação da obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E o 7, proteger a fauna e a flora na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Esses daí, então, são os incisos da lei, que está lá no artigo 225 da Constituição Federal, a lei maior que rege o nosso país. Por isso que nós vemos que existem muitos lugares que protegem o ambiente. Para quê? Para que o nosso meio ambiente ele não seja degradado e, com isso, prejudique a vida de animais, de pessoas e até do próprio meio ambiente. Quando todos os elementos coexistem harmonicamente em um determinado espaço do planeta, nós podemos dizer que ele está saudável e ecologicamente equilibrado.
Então, nós podemos dizer o quê? Que quando todos esses elementos, os elementos, eles coexistem harmonicamente. Quais elementos? A litosfera, a hidrosfera, a biosfera. Então, quando eles estão sendo protegidos, então isso, ele está sendo saudável e ele está sendo equilibrado. A atmosfera. O que é a atmosfera? É a camada composta por diversos gases que envolve e acompanham a Terra em todos os movimentos no espaço. Vapor d'água, partículas de poeira e micro-organismos também compõem naturalmente a atmosfera, a qual se mantém mais concentrada junto à superfície terrestre pelo efeito da atuação gravitacional. Então, resumindo, nós podemos dizer que a atmosfera é a camada de ar que envolve e protege a Terra. Qual a composição da atmosfera? A atmosfera, ela é composta por 5 camadas. Primeiro, contando da mais alta para a mais baixa perto da Terra, a exosfera. Depois nós temos a termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Troposfera é a camada mais próxima da Terra, é aquela onde nós construímos nossas casas, onde nós vivemos. Vivemos rodeados pela troposfera, a primeira camada acima da superfície terrestre, onde ocorrem fenômenos naturais como chuva, vento e formação de nuvens, e onde se concentram os poluentes atmosféricos. Tudo isso, então, está na troposfera. Como consequência de algumas atividades desenvolvidas pelo homem, a composição atmosférica ela tem sido alterada, provocando impactos significativos no ambiente e ocasionando problemas para os próprios seres humanos e demais seres vivos. Que são os poluentes. Esses poluentes, eles podem ser de duas formas. Eles podem ser os poluentes naturais ou eles podem ser os poluentes provocados pela raça humana. Os poluentes naturais são aqueles que estão envolvidos com a natureza, como as erupções vulcânicas, que eles jogam no ar uma camada de gases e também de fumaça. E ele também prejudica o meio ambiente. Temos também as tempestades de areia e os incêndios florestais não criminosos. Existem, então, 2 tipos de incêndios florestais. Aqueles criminosos, que é produzido por algumas pessoas, e aqueles não criminosos, que acontecem naturalmente na natureza, por causa do excesso do calor. No Brasil, nós temos muitos incêndios florestais não criminosos, mas em contrapartida também temos muitos que são criminosos. Os poluentes resultantes das atividades humanas também são muitos, entre eles, gases decorrentes de atividades industriais. As indústrias deixam os poluentes no meio ambiente, que são a fumaça das chaminés e muitas outras coisas. Também temos os automotores e aviões, que é a fumaça, o dióxido de carbono, que é causado pela fumaça dos carros e também a fumaça dos aviões. E o terceiro, o lixo, a queima do lixo, que ele prejudica e muito o meio ambiente. Temos vários outros, como os incêndios florestais criminosos, que também prejudica o meio ambiente poluindo. Consequências da poluição atmosférica. Todas as coisas, ela traz uma consequência. E as consequências são várias, eu vou falar para vocês apenas 4 delas. A primeira, prejuízos à saúde, problemas respiratórios, como asma e bronquite, que são doenças relacionadas
ao sistema nervoso decorrentes de baixa oxigenação do sangue. Nós podemos ver que com tanta queimada que está acontecendo ultimamente, principalmente para o lado da Amazônia, na região norte, e lá na região centro-oeste, principalmente no Pantanal, muitas pessoas têm ficado doentes com asma, com bronquite, tudo isso causado pela fumaça causada por essas queimadas. Muitas delas, repetindo, naturais e também muitas delas criminosas. Redução de visibilidade na paisagem urbana devido à concentração de gases emitidos por fábricas e veículos. Um bom exemplo disso é a cidade de São Paulo em algumas épocas do ano. Ele tem uma baixa densidade climática. E aí acontece que a poluição é tão grande que você não consegue visualizar muita coisa, que é a fumaça das fábricas e dos veículos. Também diminuição da intensidade da luz solar, bloqueada pelos poluentes. E a terceira coisa são os odores desagradáveis, aqueles principalmente pela queima do lixo e pelo esgoto que é jogado a céu aberto em vários locais. Dentre os principais poluidores nas cidades estão os veículos coletivos e também os particulares. Portanto, para diminuir a emissão de poluentes, devemos andar a pé ou de bicicleta quando for viável, ou mesmo pegar carona de pessoas que vão para a mesma direção. Mas essas caronas, elas só devem ser pegas com pessoas de confiança. Nós não devemos pegar caronas com qualquer pessoa, porque se pegarmos carona com qualquer pessoa, pode ser que aquela pessoa queira te fazer mal. Então, mesmo assim, devemos ter cuidado com o tipo de carona que nós pegamos. Nós podemos, então, ver que tudo isso aí contamina o ar. E nós, como cidadãos, nós devemos diminuir a contaminação naquilo que nós podemos fazer. Como, por exemplo, diminuir o dióxido de carbono, que é através das queimadas. Beijos e até a próxima aula.